Gente, então, vamos lá. Quando a gente fala de direitos humanos no âmbito jurídico internacional, nós estamos falando de garantias universais que visam a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, para a prova da OAB, mais importante do que tudo aqui é sempre pensar que a questão de direitos humanos que vai estar correta é aquela que é mais garantidora de direitos humanos, aquela que é mais protetiva, aquela que é mais fofinha, aquela que dá pra gente desenhar um coraçãozinho do lado da alternativa. Há, por vezes, hipóteses em que não dá para a gente deduzir a alternativa certa dessa forma, onde a gente vai precisar saber do conhecimento técnico. E é por isso que a gente tem essa aula, tá? Mas, às vezes, nós temos perguntas na FGV de temas aleatórios, né? E que, com essa premissa, né, de lógica jurídica, a gente consegue responder, tá? Lembrando que, quando nós falamos de direitos humanos, nós temos uma série de formas de justificar esses direitos humanos. Então, há quem diga que esses direitos humanos são inerentes da condição humana, que são os justos naturalistas, ou aqueles que acham que são inerentes aos dispositivos legais, aquilo que está disposto e positivado no nosso ordenamento, que são os positivistas. Mas essas questões aqui, sobre essas correntes, elas são mais para dar um panorama geral do que são os direitos humanos, porque a FGV não gosta desse tipo de conteúdo, tá? Ela gosta, de fato, de características dos direitos humanos, mas em especial do funcionamento dos sistemas de direitos humanos, tá? Para falar de direitos humanos e traçar um panorama geral, eu quero que vocês pensem nos direitos humanos da seguinte forma. Nós temos direitos humanos que são, por exemplo, direitos humanos mais atrelados a direitos ligados à direita, né? As revoluções liberais americanas. Então, são os direitos de primeira dimensão, eles estão atrelados a essas questões. Então, a gente vai falar sobre liberdade de expressão, sobre de votar e ser votado, direito à propriedade. Tudo isso faz parte dos direitos de primeira dimensão. No entanto, posteriormente, nós temos os direitos de segunda dimensão, que são direitos ligados ao conceito mais à esquerda, que são direitos sociais, econômicos e culturais. Mas a ideia dessa separação, dessa briga ideológica dos direitos humanos, ela não se impõe na prática. Porque para que nós tenhamos, por exemplo, direito à vida, que é um direito de primeira dimensão, a gente precisa de um direito de segunda dimensão, que é a saúde. Para eu ter direito à liberdade de expressão, eu preciso também de um direito de segunda dimensão, que é o direito à educação. Então, os direitos, eles estão atrelados ao outro, tá? Então, esses direitos humanos, eles são indivisíveis, interdependentes, universais, eles servem para todos, né? Aqui a ideia dos indivisíveis, então os direitos civis e políticos dependem dos direitos econômicos, sociais e culturais, e assim também a recíproca é verdadeira, tá? Essa interdependência também existe nos exemplos que eu falei para vocês. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. E aí a gente tem que tratar todos esses direitos humanos de forma global, justa e equitativa. Um ponto de muita importância nos direitos humanos é que quando falamos de normas de direitos humanos, sejam elas normas internacionais, tratados, convenções, pactos, etc., a gente tem que pensar que os direitos humanos, eles têm superioridade normativa, eles estão acima de qualquer outra norma, de qualquer outra regra, porque inclusive os direitos fundamentais da nossa Constituição têm, né, essa superioridade normativa também. E a gente vai ver mais à frente que nós temos 4 tratados internacionais de direitos humanos com status de emenda à Constituição, que foram incorporados no nosso ordenamento com status de emenda à Constituição. O Tratado de Marrakech, o o racial interamericano, a Convenção de Nova York e o Protocolo Facultativo da Convenção de Nova York. Aliás, a Convenção de Nova York que traz para nós o conceito de pessoa com deficiência. Então, esses 4 são os tratados que foram incorporados, que mais à frente a gente vai falar sobre eles, tá? Também temos aqui, como característica de direitos humanos, a historicidade. A gente sabe que os direitos humanos não nascem todos ao mesmo tempo. Se assim fosse, nós mulheres teríamos todos os direitos desde sempre. E nós sabemos que estamos longe ainda de estar em pé de igualdade com os homens, né? E uma série de direitos a gente não tinha até há pouco tempo. Votar, ter CPF, eu não sei se vocês sabem, mas a mulher tinha o mesmo CPF do marido. O Estatuto da Mulher Casada, né? Então nós éramos tratadas pela sociedade de forma extremamente desigual até muito pouco tempo, onde a gente só podia trabalhar com a autorização do marido, vê se pode.
um negócio desse. Então, era né, uma sociedade, inclusive a Declaração Universal de Direitos Humanos não se chamava de Declaração dos Direitos Universais, né, dos direitos humanos, se chamava Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos do Homem, e não dos direitos humanos. Tá? Então, essa adequação de nomenclatura, tá, é porque nós não éramos sujeitos de direito, tá? E ainda não somos. Tá? Ainda não somos. Aquilo que interessa aos homens rapidamente, isso inclusive com relação à parte legislativa, né? Mas isso acontece também porque não temos mulheres no Congresso Nacional, né? E não temos mulheres nos cargos que realmente importam para mudar a nossa vida. Enquanto a gente não tiver, nossos direitos sempre serão desprezados. A gente tem uma vedação ao retrocesso aqui também como característica dos direitos humanos. Esse bonequinho aqui ó, é um alpinista, porque a gente chama aqui de efeito cliquet. Porque é o mesmo efeito que o alpinista usa para ele não despencar quando ele está ali subindo uma montanha, tá? Então a ideia é que a gente não pode ter retrocesso de direitos humanos, mas a gente sabe que na prática isso acontece por vezes, né? Alguns retrocessos, se a gente for olhar até pela reforma da Previdência, a gente percebe um retrocesso nos direitos humanos. Eles são inalienáveis, irrenunciáveis, né? A gente não pode alienar, a gente não pode renunciar aos direitos humanos, tá? E também não há prescrição dos direitos humanos, tá? Eles são imprescritíveis. Peço desculpa para vocês, mas é normal, às vezes, quando tem a conversão de PDF para PPT, ele acaba dando uma desformatadinha. Agora há pouco, no início da aula, estou indo um pouquinho mais rápido, porque isso aqui ajuda a gente a dar um panorama geral, mas não é tão importante quanto que virá, tá? Quando a gente fala de direitos humanos, eu falei para vocês que nós temos direitos em dimensões diferentes. Os direitos civis e políticos são direitos negativos, direitos humanos de ordem negativa. Para eu ter direito a eles, eu não preciso que o Estado faça nada. Eu só preciso que o Estado não faça nada, justamente, né? Que ele deixe eu gozar da minha vida, dos meus direitos políticos, do meu direito de propriedade, ele não precisa fazer nada. Basta que ele não se intrometa na minha vida, que eu vou ter todos esses direitos humanos. Já os direitos de segunda dimensão, os direitos econômicos, sociais e culturais, eles são direitos positivos, porque eu preciso de alocação de recursos financeiros, né? Então, se a gente fala aí de previdência social, de saúde, de assistência, né, de garantias de ordem de direitos econômicos, sociais e culturais, a gente vai ver que o Estado precisa alocar recursos. Então, aqui nós temos um direito de ordem positiva, direitos onde eu exijo uma ação do Estado. E para fechar, embora a gente tenha outras dimensões, não é o propósito da nossa aula, a gente tem os direitos difusos ligados, né, porque o Karel Vazak, ele associou os lemas da Revolução Francesa a essa ordem de dimensões, então igualdade, fraternidade e liberdade, e aí a gente vê os direitos difusos nessa terceira dimensão, tá? Aqui os contextos históricos, a época, tá no material de vocês. Mas agora vamos entrar no que realmente importa para fins de OAB-FGV, que são os sistemas de direitos humanos, os sistemas de proteção de direitos humanos. Vamos falar primeiro do sistema global, embora eu já tenha dito para vocês que o interamericano, né, ele importa muito para nós, ele é muito cobrado na prova da OAB, então ele a gente vai dar uma enorme ênfase, tá? Quando nós falamos dos direitos humanos, né, no sistema de proteção de direitos humanos de ordem global, a gente precisa entender que a DUD, que, né, em tese ela é uma mera declaração, mas ela acaba tendo força vinculante com o tempo, ela sozinha, ela não traz todos os direitos que são garantidos. Então, para isso, a gente tem dois pactos que a complementam. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E isso forma o que a gente chama de Carta Internacional dos Direitos Humanos, essa Bill of Rights, porque ela é que junto, somando a declaração e esses dois pactos, é que a gente tem a soma de todos os direitos humanos fundamentais aí, todos os direitos humanos que devem ser protegidos pela ordem global, tá? Primeira questão, né? A DUD é o principal diploma, ela traz os direitos de primeira e de segunda dimensão, ela tem aí uma mençãozinha aos direitos de terceira dimensão, e vejam o que eu falei para vocês. Ela era uma mera declaração, uma resolução, mas passou a ter caráter vinculante por entendimento majoritário. A gente tem uma previsão, né, sobre direitos humanos básicos, principalmente aqui a gente tem a vedação à escravidão, à tortura, ao tratamento cruel, desumano e degradante,
Mas veja que quando a gente fala de tortura, tortura é o único direito humano absoluto, tá? Eu não tenho nenhuma possibilidade de tortura, né, prevista no nosso ordenamento e que tenha no nosso ordenamento, digo, no plano jurídico internacional e quiçá também aqui no plano jurídico interno. Porque quando a gente fala em escravidão, idem, né? Mas o trabalho forçado é permitido, né? O trabalho forçado, por exemplo, nos Estados Unidos é permitido, em alguns países é permitido, né? Aqui nós não temos trabalho, por exemplo, para aqueles que estão encarcerados, que é a prática permitida, né? Não é um trabalho forçado, mas sim é facultado aquele que está preso, se quiser trabalhar, né? E tem lá seus benefícios. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, trabalho forçado para quem está hoje recolhido à prisão. Inclusive tem um documentário muito interessante no Netflix, que é a 13ª Emenda, para quem se interessa sobre cultura americana, vale a pena assistir. Que é a emenda que permite, né, o trabalho forçado, a prática de trabalho forçado para os encarcerados e o porquê, né, que a gente tem essa previsão no plano jurídico americano. Voltando aqui à questão do nosso sistema global, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos traz uma previsão que é muito importante, que é com relação à pena de morte. Pena de morte é um tema que não cai há algum tempo, tá? Na prova de direitos humanos, acho um tema forte para aparecer, tá? Então a gente vai tratar dele tanto aqui no sistema global como no sistema interamericano, porque o sistema interamericano ele trouxe ainda outras restrições, tá? Mais restrições quando a gente fala de possibilidades de pena de morte. Então, a gente tem, principalmente aqui no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a ideia de que se o país já adota a pena de morte, ele pode, desde que ele faça reserva expressa ao protocolo, ou seja, que ele diga no momento da assinatura que ele tem uma reserva, e é justamente o nosso caso, porque a gente pratica a pena de morte, sim, no nosso ordenamento, em caso de crime militar e em tempo de guerra. Né? A gente tem exceção, sim. A regra é que não se aplica a pena de morte, mas em tempo de guerra, crime militar tem sim pena de morte. Tá? Então a gente tem sim a exceção e a gente fez reserva, enquanto o Brasil, nos demais casos, a gente não tem nenhuma previsão. Trabalho forçado, né? Aqueles que tenham adotado internamente a prática para encarcerados, tudo bem, pode continuar. No nosso caso, a gente não tem, né? Mas também não se considera trabalho forçado a prestação de serviço militar e o serviço exigido em caso de emergência, calamidade pública ou que faça parte de obrigações cívicas normais. Isso não é trabalho forçado, tá? Mas aqueles países que, ao assinarem, né, já tinham ali a prática para os encarcerados, podiam continuar. Depois, a gente vai ter também um comitê de direitos humanos que acompanha e fiscaliza a efetivação dos direitos civis e políticos, tá, no Pacto Internacional. Inclusive, o Lula, à época, tá, da prisão dele, ele levou uma petição para o comitê da ONU, para esse comitê da ONU, alegando a parcialidade do Moro, à época, com relação à sua condenação. A título de exemplo para vocês trazerem aqui no material de vocês, tá? Para vocês fazerem uma associação, né? Por quê? Porque ele entendeu que havia violação dos seus direitos políticos, né? Civis e políticos, né? O direito à liberdade, o direito, né, ali a se candidatar, enfim, uma série de direitos que, segundo ele, haviam sido violados, tá? A ideia desse sistema de controle do comitê da ONU é trazer tanto comunicações individuais, como foi o caso do Lula, mas também comunicações entre os estados. E ela emite relatórios periódicos sobre essas violações. Não é, né, a gente não tem aqui um comitê da ONU, não é o tema favorito da FGV quando fala em violação de direitos humanos. O que ela mais gosta é comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a gente vai falar logo, logo. Esse é o tema favorito da vida da FGV, em direitos humanos. Mas esse também é um sistema que pode aparecer e que vocês precisam saber. A ideia aqui é muito semelhante ao que a gente vai ver no Interamericano, que é a ideia de que eu preciso ter um indivíduo que leva essa denúncia ao comitê depois de tentar esgotar a jurisdição interna do país. Porque assim, quando um país ele assina um tratado de direitos humanos, e quando eu digo tratado, eu estou dizendo qualquer denominação, né? Porque a gente pode ter tratado, declaração, convenção, protocolo, pacto, não
Não importa o nome, tá? A gente está falando aqui tratado no sentido amplo da palavra. Quando o país ele assina um tratado de direitos humanos, especialmente quando a gente fala sobre sistemas de proteção, há uma mitigação da soberania. Então eu digo assim, olha, se o país, por exemplo, assina, né, e se submete ao TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, o que ele está fazendo? Ele está mitigando parte de sua soberania, porque um cidadão do país pode ser processado e julgado por um tribunal internacional. Então, também quando o país se submete a esses acordos, a esses tratados, a essas convenções, ele também diz assim, olha, eu estou assumindo um compromisso que vai além do meu plano jurídico interno, que vai para a comunidade internacional. Então o país ele passa a estar e poder ser responsabilizado pelo descumprimento daquele tratado, daquela convenção. Então é muito importante que a gente saiba que o país, o objetivo, né, das nações que assinam, é sempre tentar respeitar, porque não é interessante, eu não quero que outro tribunal julgue o país ou julgue um cidadão pela prática de algum ato. Isso é o que a gente tenta evitar. E, aliás, tem uma temática que caiu recente na OAB, que é o incidente de deslocamento de competência, que era um tema que não caía há muito tempo, que eu vou falar aqui hoje de novo, porque eu acho que pode repetir. Também é tema quente, também é tema forte para aparecer em direitos humanos. Então, quando a gente fala aqui de proteção de direitos humanos pelo comitê e também pela comissão e pela Corte Interamericana, a gente está falando de uma exigência de que eu tenha esgotado a jurisdição interna, ou tentado ao menos esgotar a jurisdição interna, porque a tarefa aqui é subsidiária. É quando o Estado não faz nada. Quando o Estado é instado a responder, ele não faz nada. Então, só cabe a quem recorrer? Cabe a recorrer aos comitês, às comissões, aos sistemas de proteção internacionais. Eu não sei se vocês se lembram, mas, por exemplo, a Carla Zambelli, a moça lá do negócio, eu não lembro se foi naquela época da arma, que ela estava na rua e tal, que tinha acontecido, não lembro qual foi a situação que tinha acontecido, mas ela chegou a tentar acessar um dos órgãos, ela acabou indo no órgão errado, mas ela tentou acessar o sistema de proteção interamericano. A Maria da Penha, quando sofre a tentativa de feminicídio pelo marido, ela só consegue a Lei Maria da Penha porque ela, com a ajuda de uma ONG, foi para o sistema interamericano. E aí, a partir disso, o Brasil fez algo, porque ela não conseguiu fazer nada aqui. Então, ela só consegue resolver quando ela vai para o sistema interamericano. E a gente pode falar da Aline Pimentel, que é uma situação também que deu origem ao que chamamos hoje de violência obstétrica. A gente também pode falar da Márcia Barbosa, que foi uma mulher negra assassinada, que o Brasil foi condenado também na Corte Interamericana. Então, assim, a gente tem uma série de casos, a gente às vezes não fica sabendo de todos eles, mas são casos extremamente importantes e que mudaram perspectivas do nosso direito e até implementaram alterações na Constituição também. Então, é uma forma de proteção muito importante, por isso que a FGV valoriza tanto em direitos humanos. Voltando aqui à questão dessa competência, né? Então, a gente vai ter a ideia de que vai receber essas comunicações, vai receber particulares, denúncias de particulares que tiveram ali, que foram vítimas de violação de qualquer de direitos, mas sempre que tenham esgotado todos os recursos internos disponíveis, tá? A gente vai ver um sistema um pouquinho diferente, se assemelha um pouco, mas um pouco diferente no interamericano. Outra questão, a gente tem, né, no segundo protocolo, aqui só trazendo a previsão específica, né, de que há necessidade de abolir a pena de morte, né, e que a gente só vai ter reserva nos casos de infração penal militar e tempo de guerra, que foi o que a gente falou agora há pouco, tá? Quando a gente fala, isso tudo no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, agora migrando para o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a gente precisa entender que eles são direitos positivos, onde eu espero uma ação do Estado. E aí a gente precisa entender que o Estado não tem dinheiro para prover todos esses direitos de uma vez só. Então, para isso, a gente tem uma cláusula de progressividade, onde a gente vai ter a alocação de recursos de forma progressiva, de acordo com a disponibilidade do Estado, né, para trazer efetividade a esses direitos, tá? Então, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos
no presente pacto. Depois, a gente viu agora a comissão. Ponto também muito importante no sistema global de direitos humanos é a Corte Internacional. Pode aparecer tanto em direitos humanos quanto em direito internacional. A Corte Internacional de Justiça, tá? Que é composta por 15 juízes, inclusive nós tivemos, né, uma nomeação mais ou menos recente, em 2022, de um brasileiro. A gente precisa primeiro, para fins de prova, e o mais importante aqui, é saber que aqui somente casos cíveis são discutidos. Eu não tenho casos criminais na Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça atua somente em casos cíveis, tá? E ela tem função contenciosa, tem função consultiva, né? E aí a gente vai ter apenas conflitos e controvérsias jurídicas entre nações, principalmente aqui, mas o mais importante para vocês saberem é que aqui a gente está falando somente de casos cíveis e não criminais, tá? Só controvérsias de âmbito civil, em especial com relação a conflitos e controvérsias jurídicas entre as nações. Esse território é meu, esse território é seu, essas controvérsias que podem existir, inclusive com relação a fronteiras entre os países, as Malvinas, né, na Argentina, por exemplo, que já teve, né, que é sempre objeto de bastante discussão, né? Então tudo isso pode ser tratado na Corte Internacional de Justiça. Tudo bem? Então até agora o que a gente falou? A gente falou que os direitos humanos, eles são garantidores de dignidade da pessoa humana, são direitos que garantem, né, uma igualdade, né, para todos, em especial garantindo, então, a dignidade da pessoa humana no plano jurídico internacional. A gente viu que eles têm inúmeras características, né, eles são universais, interdependentes, interrelacionados, há uma historicidade, há uma vedação ao retrocesso, e muito importante, eles são normas, né, eles têm uma ideia de superioridade normativa, tá? E têm uma ideia de catálogo aberto, tá? Por quê? Porque a gente tem que imaginar os direitos humanos como um grande fichário, né, da faculdade, onde a gente vai acrescentando novos direitos. A todo momento a gente pode acrescentar. Então ele tem uma normatividade aberta. Normatividade aberta. Eu posso receber novos direitos a qualquer momento. E eles têm superioridade normativa também. Tá? Então, os direitos que são hoje podem ser outros muito mais à frente, até por conta também da historicidade. Vimos também que há uma vedação à pena de morte, com possibilidade, em alguns casos determinados, para aqueles que são signatários do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Também vimos que existe o Comitê, né, de Proteção desses Direitos na ONU, que pode receber denúncias de pessoas sobre violação de direitos civis e políticos, tá? E também vimos que a Corte Internacional de Justiça é composta ali por 15 juízes e que está ligada aí a controvérsias de ordem civil e nunca criminais, tudo bem? Em especial controvérsias entre as nações. E agora entramos no sistema interamericano de direitos humanos, vamos ter bastante coisa para conversar aqui e muita atenção para dar. O documento mais importante é a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada, na prova de vocês, de CAD. Tá? Essa Convenção Americana de Direitos Humanos também é chamada de Pacto de São José da Costa Rica, porque foi um documento assinado em São José da Costa Rica. Então aqui são os mesmos nomes, tá? Então, Convenção Americana de Direitos Humanos, CAD, ou Pacto de São José da Costa Rica, é a mesma coisa, tá bem? A gente vai ver que a convenção, ela até passa por direitos sociais, econômicos e culturais, mas o foco dela são os direitos de primeira dimensão, civis e políticos, tá? Por isso a gente vai ter um protocolo adicional à Convenção Americana em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, que vai se chamar Protocolo de São Salvador, porque foi assinado lá. E a gente vai ter também um protocolo referente à abolição da pena de morte, porque aqui a coisa é um pouco mais restrita. Então, os países que são signatários do protocolo adicional têm maior restrição ainda com relação à pena de morte do que a gente viu no sistema global. Tudo bem? Primeira coisa, dentro desse grande sistema de proteção, a gente vai ter uma série de direitos, certo? Que são garantidos.
E aí eu pergunto para vocês, será que o país pode dizer que não vai cumprir algum direito? Sim. No exercício da sua soberania, ele pode dizer, né, que ele não vai cumprir certos direitos em algumas situações. Até porque a gente sabe, por exemplo, que a nossa Constituição, quando falamos em estado de defesa, estado de sítio, a gente tem suspensão e até restrição de direitos fundamentais, né? Então, em tempo de guerra, inclusive, qualquer direito no estado de sítio, em tempo de guerra, a gente pode ter a prorrogação por tempo indeterminado, né? Na verdade, sempre por vários prazos, mas a gente pode ter a suspensão de diversos direitos fundamentais. Não tem nem rol na Constituição para dizer o que pode ser suspenso. Pode suspender tudo, tá? Então, a gente sabe que tem ali uma série de garantias dentro da nossa Constituição. Mas, por outro lado, nós somos signatários da CAD e somos signatários dos protocolos. Então, nem todos os direitos a gente pode tirar, porque existe um núcleo inderrogável, um núcleo de direitos que eu não posso dizer que eu não vou cumprir. Então, por exemplo, quem viu aquele filme... aquele filme da ditadura, gente. Meu Deus, da filha da Fernanda Montenegro? Ainda estou aqui. Pronto, lembrou. Exatamente. Quem viu o filme Ainda Estou Aqui, na época, não se sabia onde o Rubens Paiva estava, né? E sequer davam andamento ao habeas corpus, né? Era inclusive ali uma série de direitos fundamentais eram violados naquela época. E hoje, ainda que nós tivéssemos uma situação semelhante, certos direitos e garantias que são necessárias para a execução desses direitos jamais poderiam ser suprimidas. Entendeu? Então a gente não pode pensar que, tudo bem, a pessoa pode ser presa? Pode. Pode ser presa pelo próprio executor da medida? Pode, né? Até no estado de defesa é assim. Mas eu não posso vedar o direito a um habeas corpus, né? Eu não posso vedar o direito dessa pessoa se comunicar, eu não posso vedar o direito dela ter um advogado. Tem certas garantias que eu não posso permitir que sejam suprimidas. Então, qual é a ideia? Isso aqui já caiu na OAB, tá? E ela é recente. Em caso de guerra, perigo público ou outra emergência que ameace a independência ou a segurança do Estado, eles podem suspender obrigações contraídas pela Convenção. Mas não tudo. Porque a gente tem uma série de direitos que são invioláveis. Então, por exemplo, o direito à integridade pessoal, né, se a gente fizer a boa analogia com o filme, a gente percebe que muitas das coisas que acontecem ali no filme, se fossem hoje, não poderiam acontecer, tá? Então, e principalmente as garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. Então, até os instrumentos, os remédios constitucionais, os instrumentos para a proteção desses direitos precisam ser garantidos. Foi justamente o que caiu na OAB de forma aí recente, tá? Quando a gente fala de pena de morte no sistema interamericano, ele diz assim, beleza, igualzinho no âmbito internacional, no âmbito de proteção global, eu também vou admitir para crimes graves, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em tempo de guerra, crime militar, então se caberia, não tem problema nenhum. Qual que é o ponto aqui? Direitos políticos e conexos, não posso executar a pena de morte em razão de um menor de 18 anos, de um maior de 70 e de grávidas, tá? Tá grávida, porque pariu, já pode executar, né? Deus é mais. Aliás, não sei se vocês sabem, mas a última vez que eu dei aula pra vocês, eu estou grávida, né? Acho que eu não comentei com vocês, né? Não. Estou grávida. Estou gravidinha. É que agora tá aparecendo a barriga, né? Então... Mais um OA Baby. Não, é assim, loucura, né? Porque essa criança vai nascer como, gente? Pra ninar ela, vou ter que falar direito previdenciário, direitos humanos, o que eu vou ter que fazer, né? Vou ter que ficar dando aula pra essa criança, pra ela ninar, né? Ela vai nascer pela ordem. Meu Deus, será que vai querer fazer direito, gente? Meu Deus do céu. Ai, dá até uma coceira na cabeça. Não, pelo amor de Deus, tadinha dessa criança. Tadinha dessa criança. Fala, querida. Parabéns. Obrigada. Os Estados Unidos tem um estado lá que menor de 18 anos. Então, mas ele pode não ser signatário, né? Eu não sei se eles são signatários, tá? Veja, porque lá a gente tem interessante, a colocação aqui do colega foi assim, olha, tem estados americanos que permitem a pena de morte para menores de 18 anos. Primeiro, a gente não sabe se ele é signatário, né? A gente não sabe se eles são signatários. Mas uma coisa que eu sempre falo em aula quando eu dou aula de constitucional na graduação, é para explicar por que nós somos tão iguais e tão diferentes dos Estados Unidos. Porque nós somos uma federação igual aos Estados Unidos. Mas aí você fala assim, caramba, a gente é totalmente diferente, né?
Porque aqui a gente tem uma Constituição, né, que rege todos os estados, né, e eles também têm uma Constituição rígida que rege todo mundo. Só que a Constituição deles é pequenininha, a nossa é enorme. E o que faz eles serem tão diferentes? Porque eles têm a mesma coisa, tá? Os mesmos princípios. Eles têm uma Corte Suprema, eles têm uma Constituição rígida, eles têm os mesmos pressupostos, né? Eles têm um guardião da Constituição, eles têm os mesmos pressupostos de formação de federação que nós temos. Mas a questão mora na origem. Porque eles eram uma confederação, eles eram uma ideia de estados soberanos, sozinhos, que resolveram abrir mão da soberania, né, e se juntaram para fazer uma federação. Nós éramos um estado unitário, ou seja, todo o poder estava concentrado em um único ente, e depois a gente resolveu desmembrar e descentralizar esse poder. Quem tem poder quer perder? Quem tem poder quer perder? Mas é nunca. Então, quando os estados americanos se juntam, eles falam assim, muito que bem, eu vou virar uma federação, mas eu quero ter um pouco de autonomia, porque eu sempre tive, então eu não quero perder. Então a gente faz uma Constituição pequena, que vai dar a base, que vai reger tudo, né? Então a gente vê a 13ª emenda, que é com relação ao trabalho forçado, e uma série de previsões basiquinhas, que vão reger aquilo que é, assim, que não pode fugir daquela previsão, e depois cada estado vai ter suas características, tanto que a gente percebe, por exemplo, né? Vamos pensar em Califórnia e Texas, né? Pô, completamente diferentes, estados completamente diferentes. No Brasil isso não acontece, porque a gente tem ainda um controle e uma centralização do poder maior na União em relação aos estados e aos municípios, que também fazem parte da federação, né? Então, assim, e tem a outra característica, né? A gente também não sabe se os Estados Unidos é signatário, né? Então, claro que pode haver, mas pode ser também que eles nem sejam signatários desse protocolo. Pode ser que eles sejam da CAD, mas não sejam do protocolo adicional da pena de morte. Porque é optativo, né? Os países, eles assinam os tratados de forma voluntária, né? Em tese, não há hierarquia entre os países, a gente sabe que tem, né? Tem a diplomacia nuclear, né? Então quem tem conversa, quem não tem, aceita, que dói menos, né? E aí a gente percebe que há uma voluntariedade, uma horizontalidade em tese, né? Porque não tem essa hierarquia, mas ele pode não ter assinado, tá? Ele pode não ter assinado. E aí ele vai ter a pena de morte do mesmo jeito para menores de 18 anos e até maiores de 70 anos também. Acho que grávida eu acho difícil. E eu acho que também poderia ter aqui, assim, a gente também precisa ver direitinho se eles aplicam de fato a pena de morte aos 18 ou se eles deixam o fulano preso e quando ele completa a maioridade, eles executam. E eu acho que é mais provável que eles segurem, assim como a grávida, né? Vamos executar a grávida? Claro que não, que a gente tá matando 2 pessoas, né? Teve o filho, aí sim pena de morte. Então pode ser também esse detalhe, tá? Depois até para aula de direito internacional, eu trago essa curiosidade para vocês. Eu vou verificar se eles são signatários e qual que é o esqueminha. E aí eu falo para vocês depois a título de curiosidade, porque esse conhecimento é sempre útil. Não cai na prova, mas todo conhecimento é válido, né? É legal a gente saber, né? Nem que seja para impressionar alguém no bar, né? Quando a gente vai tomando uma cerveja. Às vezes é bom, né? Ai, que pessoa culta. Quem, eu? Pois é. A colega falou, não pode beber. Gente, eu achava que eu falava assim, nossa, o café vai ser foda perder o café, porque não pode tomar café, né? Tem o descafeinado. Aí eu comprei, logo depois que eu descobri, eu comprei vinho sem álcool. Porra, que merda! Porque eu sou do vinho, é um lixo. É um lixo. Agora, tem uma coisa, a cerveja, a Heineken Zero é top, mas eu sou cervejeira da IPA, né? Eu só achar uma IPA. Eu preciso achar uma cerveja forte, que eu gosto de cerveja, né, uma stout, eu gosto de cerveja... É o primeiro. Já não tem mais controle sobre. Não, mas vinho eu vou beber, minha filha. Não, essa parte tudo bem. Mas Eu falei, meu marido, eu quero um japonês na mesa do quarto, assim que eu voltar do parto. Tu se vira. Eu quero um japonês, que também não pode comer. Nossa, eu quero um japonês, gente. Mas assim, sem brincadeira. O vinho, eu vou até conversar com o meu médico na próxima consulta e vou perguntar pra ele se no ano novo, eu não posso tomar uma taça, porque eu tô assim, gente. Olha, pareço uma alcoólatra. Vocês não estão entendendo. Gente, olha que tristeza. Eu achava que eu ia passar mais fácil, tá?
Eu achava que eu ia morrer de vontade de japonês, que eu ia morrer de vontade de café. Tá tranquilo. É que assim, não é que não pode, pode, mas assim, de um lugar que você confia. Que lugar que você confia? Eu não confio. Advogado não confia nem na própria alma. Hã? A carne mal passada não pode. Quer dizer, tudo que eu amo, sabe? Uma picanha chorando, assim, né? Mugindo, não consegue. Mas, Aí depois vai ser o leite, aí depois você só alimentar que você vai comer escondido para não meu Deus, tô lascada. Mas só piora. Não, mas o vinho não tem problema, é bebida de adulto. Ele vai ter que ver eu tomando vinho. Eu amo vinho, gente, não tem como. Não vai ser um problema. Deixa eu me enganar, pelo amor de Deus. Não, mas é assim, até vou pedir pro meu médico, pelo amor de Deus, gente. Não, eu achei que eu não fosse. Eu achei que eu não fosse sentir essa falta. Meu Deus do céu, parece uma alcoólatra, gente. Fala pro meu marido. Que vontade de tomar um vinho. Mas vamos aqui, a matéria, porque infelizmente a gente não vai classificar vinhos na prova da OAB, né? Que bom fosse, né? Fazendo uma provas de vinho. Tá aprovado na OAB, que delícia. Né? Uma prova cegas. Olha só. Vamos entrar num dos temas. Assim, o que a gente conversou agora é importante. Cai na OAB? Cai. Caiu recentemente esse núcleo de direitos e garantias fundamentais. Mas, assim, dos temas que mais caem, eu digo para vocês, sistema de proteção interamericano, assim, é um dos favoritos, tá, da FGV. Cai muito. Tanto que se você for começar a fazer as questões anteriores de direitos humanos, você vai ver que você vai bater em várias dessas. Várias. Vai ter muitas nos últimos exames. E ao longo de toda a história da FGV aí nos últimos anos, tá? A gente tem dois âmbitos aí, tá? De proteção dos direitos humanos. E eu quero que vocês façam a ideia mesmo de primeira instância e de segunda instância. E essa associação vai funcionar porque eu pergunto para vocês assim, eu posso levar um processo para o STJ direto? Em tese não, né? Em tese não. Tem ali algumas competências, né, que são do STJ de forma originária. Mas, em regra, eu tenho que passar pela primeira instância. A comissão, minha gente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é um órgão de proteção, um órgão de proteção do sistema de proteções da CAD, mas ele tem esse viés mais consultivo. Tá? A comissão, ela emite relatórios, então ela recebe sim denúncias. Então, por exemplo, vamos para um exemplo prático. A Maria da Penha, quando sofreu a tentativa de feminicídio, não sei se vocês sabem, mas ela só não morreu porque ela se fingiu de morta, ela fingiu que tinha morrido. Aí o cara não continuou atirando, achou que ela tinha morrido já e ela sobreviveu. Aí ela foi tentar resolver a situação, né, aqui no Brasil, não conseguiu, se atrelou se juntou com uma ONG e levou para a Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana emitiu, naquela época, um relatório. Um relatório com o quê? Com recomendações. Recomendações de quê? Recomendações para o Brasil, do que ele tinha que fazer. E o Brasil fez. Então o processo ele não foi para a segunda instância, ele não foi para a corte. Imaginemos que o Brasil não tivesse cumprido as recomendações do relatório da comissão. Aí sim a gente podia ter a comissão dizendo assim, olha, fiz o que deu. Então, corte, agora o filho é teu. Agora tu resolve esse BO aí. Agora não é comigo, porque o que eu podia fazer eu fiz. Eu fui na conversa com o Estado. Então a gente tem que pensar que a comissão, ela é um C de comissão, um C de conversa, um C de carinho, porque ela não vai com o pé no peito do Estado, sabe? Ela vai recomendando, ela vai dando ali um relatório, veja se você pode fazer isso, veja se você não pode melhorar tal coisa. Se o Estado cumpre, cumpre se quiser. E ele sabe qual é a consequência dele não cumprir. A consequência é ir para a corte. E na corte, minha gente, na corte é diferente. Porque a corte, ela sentencia. E aqui eu quero dizer para vocês que existe uma diferença importante entre dois conceitos. Se eu digo para vocês assim, a sentença italiana que condenou o Robinho pelo estupro da moça lá, o estupro coletivo da moça, né? Ela é uma sentença internacional ou uma sentença estrangeira? Você vai dizer para mim assim, acho que é as duas coisas, né? É a mesma coisa, né? Estrangeira e internacional não é a mesma coisa? Não.
Quando eu digo que ela é estrangeira, é porque eu não reconheço a jurisdição. Eu, Brasil, não reconheço a jurisdição da Itália. Então, para eu executar a sentença italiana no Brasil, o que eu tive que fazer, né, com relação ao Robinho? Trazer para o STJ homologar essa sentença, e aí a gente transferir a execução da pena para o Brasil. Foi o que aconteceu. Embora eu esteja muito feliz com isso, juridicamente eu discordo. Eu acho que não podia. Tudo bem? Porque o crime foi anterior à lei de imigração. Então eu acho que não podia. Mas foi. Aconteceu. Ele está preso. Ótimo, maravilha. Mas, né, em que pese ser muito bom, eu acho que nem era o caso, tá? E aí a gente precisa reconhecer, homologar essa sentença. Quando a gente fala de uma sentença da Corte Interamericana, quando a gente fala de uma sentença do TPI, do Tribunal Penal Internacional, a gente está falando de órgãos que o Brasil reconhece a jurisdição. Então não é estrangeiro, é internacional. Tudo bem? Internacional. Então existem dois tipos de sentenças. As sentenças estrangeiras. E as sentenças estrangeiras também são chamadas pela OAB de alienígenas. Sentença alienígena. E a gente vai ter a sentença internacional, que é para situações onde eu tenho reconhecimento da jurisdição. Se o Brasil toma uma condenação na corte, não precisa homologar no STJ. Ela já tem efetividade plena, porque o Brasil reconhece a jurisdição. Entenderam isso? Mas se reconhece, se o Estado não reconhece, ele... Não, ele não está nem vinculado. O O Brasil, no caso, reconhece, tá? Vai direto para onde? Para a vara responsável, para a justiça responsável por executar sentenças contra a União. Que é quem? Justiça Federal. Então eu não vou para o STJ, eu vou direto para a Justiça Federal executar essa sentença. A estrangeira seria dos países? Isso. Os unitários, assim, né? Ou aquilo que eu não reconheço a jurisdição, mas os países principalmente. Né? Então, por exemplo, no caso, o Carlos Robinho é um exemplo muito prático. Porque a sentença é da Itália. Lá sei eu. Eu não Porque foi homologada a sentença. Isso. Porque foi homologada a sentença. Não porque ele está pagando aqui. Poderia ser qualquer sentença. Para qualquer fim. Mas eu teria que homologar. Tudo bem? Então imagina, eu me caso em Portugal e aí agora eu preciso fazer valer esse divórcio aqui no Brasil. Esse divórcio foi contencioso, litigioso. Eu não consigo, eu tenho que homologar. Eu tenho que fazer ele ter validade. Se fosse consensual, eu estaria livre dessa homologação. Não, eu vou ter que homologar. Reconhecer, homologar. No caso do Robinho, vamos supor, ele foi condenado lá, mas também a vítima era uma pessoa estrangeira de lá. Aí ele veio para cá. Então, a partir do momento que ele pisou no território, aí o quê? Os órgãos oficiais tiveram notícia disso e, de ofício, fizeram o registro da homologação dessa sentença. Como que se deu isso? O do Robinho foi assim, ó. O colega perguntou como é que aconteceu a história do Robinho. A história do Robinho foi assim. A Itália tem um acordo de cooperação penal com o Brasil, um dos poucos países que tem. Certo? Então a gente promete que vai entregar em extradição e também vai receber, enfim, receber pedido, entregar e eles também. Tudo bem? Então tem uma reciprocidade, porque a extradição é quando eu cometo um crime fora da nação. Então eu sou um brasileiro que cometo um crime em outro país. Esse outro país, se eu fujo para cá, pode pedir a minha extradição. Ponto. O que acontece com o Robinho? Ele é brasileiro nato. Obviamente que a Itália sabia dessa informação, mas ela pediu a extradição do mesmo jeito. Recebeu a negativa. Ao receber a negativa, ela fala assim, olha, Ministério das Relações Exteriores, eu sei que vocês têm aí uma coisinha chamada transferência de execução da pena. Então bora homologar essa sentença aí, porque eu quero que ele cumpra a pena aí. Já que ele é nato e vocês não podem extraditar, ok, entendo, respeito, é isso aí mesmo, não pode extraditar mesmo, que ele é nato, né? Então, tudo bem, mas a gente vai, vamos transferir a pena para ele cumprir aí. E aí inicia-se o processo de reconhecimento. Então, houve uma provocação da Itália para que o Brasil tomasse... Essa extradição, e aí, a partir desse momento, que se tratou toda a situação. Sim, tá bom? Professora, a intenção dele voltar para o Brasil era não cumprir a pena, né? Aí foi feito dessa forma, a Itália identificou. Na verdade, assim,
a Itália podia ter evitado ele de fugir. Muito provavelmente, não quis muito evitar. Entendeu? Aí ele veio. Ainda não tinha concluído o julgamento. Aí concluiu o julgamento, ele já estava aqui. E aí ele, obviamente, não vai voltar. Tava como se fosse no telefone de inquérito lá. Isso. Não estava no inquérito. Ele já era processo judicial. Já tava perto. Eu acho que já era processo judicial. Isso eu não lembro exatamente. Não retiveram o passaporte dele. Aí ele voltou. O que eu quis dizer é que tava como se fosse aqui pra gente na fase de inquérito inicial. Pra ele lá já era processo. Só que ele ainda não tinha nada pra Isso é proprietário, daquela vez aquele mafioso cara no Rio de Janeiro. César e Batiste. Isso aí mesmo. Aí, acho que Rolou uma confusãozinha com Brasil e Itália, tá? Mas aí é isso que aconteceu, tá? A transferência da execução da pena, no caso do Robinho, porque ele não podia ser extraditado, homologaram a sentença italiana no STJ, que é quem tem a competência originária para homologar as sentenças estrangeiras, mas se eu tenho uma sentença de uma jurisdição, né, que o Brasil, inclusive, reconhece a jurisdição, né, então ela não é uma sentença estrangeira, e sim uma sentença internacional que não precisa de homologação no STJ. Então ela só vai precisar de homologação no STJ aquilo que é sentença estrangeira. Uma sentença do TPI, da corte, não precisa homologar, porque ela é uma sentença internacional. Pum, já executa direto. Tá? Aqui até aqui perfeito? Daqui a pouco a gente dá um intervalo, tá? Daqui a pouco a gente dá um intervalo. Mas vamos mais um pouco, tá? Vamos pelo menos fechar essa temática. Fechou essa temática do intervalo, tá bem? Então, a gente vamos direto aqui até fechar corte e comissão e sistemas de proteção, medidas provisórias, medidas cautelares, e aí a gente lança o intervalo, tá bom? Primeira coisa, então, se eu tenho uma violação de direitos humanos, eu posso e só posso, em qualquer hipótese, enquanto indivíduo, grupo de indivíduos ou ONGs, levar essa violação, essa comunicação de violação de direitos humanos à comissão e nunca à corte. Então esquece a corte, a gente não acessa a corte. Tudo bem? Então, ó, pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental acessa a comissão e nunca a corte. Quem acessa a corte? Quem manda um processo para a corte? A comissão. A comissão manda para a corte. Ou até os estados podem questionar a corte, né? Em algumas situações. Mas nessas situações de violação de direitos humanos, é a comissão que manda para a corte. Tá? Então, na hipótese, por exemplo, da Maria da Penha, se o Brasil não tivesse seguido as recomendações, quem mandaria para a corte? Era a Maria da Penha? Não. Era a ONG? Não. Era a comissão. Mas no caso, se o Brasil notificaria, ou sei lá, como essa fiscalização das recomendações não haviam sido cumpridas, e aí... Não o Brasil, mas você pode comunicar isso para a comissão. Falar, olha, eles não fizeram nada, tá aqui, não fizeram nada. Como interessada, eu motivaria, daria motivo para eles... Sim. Sim. E aí, eu não posso levar o processo, mas eu posso participar de um processo que está na corte. Porque assim, eu enquanto vítima, o processo está tramitando na corte. Eu posso apresentar testemunha, eu posso apresentar documentos, posso participar do processo. Eu não posso levar eu para a corte. Tudo bem? Para eu startar um processo dentro da CAD, dentro do sistema interamericano, eu preciso levar primeiro para a comissão. Sempre para a comissão. E aí é a comissão que vai, se quiser, mandar para a corte. Vocês conseguem compreender isso? Isso é sempre assim. Tá? É sempre assim, isso é regra. Não vai ser diferente. Eu vou para a comissão e depois, se não der certo, a comissão é que leva para a corte, e não eu. Tudo bem? Assim como a gente viu no comitê da ONU, eu preciso esgotar a jurisdição interna. Então eu tenho que ter interposto e esgotado os recursos da jurisdição interna. Tudo bem, mas eu não consegui esgotar. Por exemplo, porque, sei lá, não me foi permitido, não existia, ou houve morosidade, né, demora injustificada. Então eu tenho exceções, ó, eu posso me isentar de esgotar a jurisdição interna se não existe forma de esgotar, se não me foi permitido esgotar, ou se tem demora injustificada. Um dos passos, por exemplo, da Marielle Franco, se não chegassem quem mandou matar, se enrolassem o processo, muito provavelmente ia chegar nesse ponto. Ia se levar para a comissão. A família da Marielle ia levar para a comissão.
Porque a gente está falando de violação de direitos humanos. Tudo bem? Mais à frente, inclusive, vocês vão entender algumas coisas que aconteceram nesse meio tempo para tentar evitar que ela fosse, que a gente tivesse, né, um processo dentro da comissão, tá? Então, se eu tive o esgotamento da jurisdição interna, então se eu conseguir, eu tenho 6 meses a partir da decisão final para levar para a comissão. Então, de repente, eu consegui esgotar a jurisdição interna, mas não cheguei no resultado que eu queria. Não cheguei. Aliás, eu tô cortada aqui da câmera, gente. Saí do salto, tô descalço. Vocês estão me vendo? Vou ficar descalço. Se vocês não estiverem me vendo, me avisa. Então, beleza. Tá bom. Não, porque o salto aqui tá me matando, gente. Tô o dia inteiro, já dei aula de manhã, já trabalhei à tarde, já dei palestra na faculdade. Ah, pode? Pode sim. Para de tirar minhas coisas. Eu, hein, já perdi meu café, vou perder meu... Não, chega. Para. Chega. Deixa eu aproveitar enquanto eu posso. Depois só tênis para correr atrás da criança. Eu preciso esperar, então, né, se eu tiver esgotado a jurisdição interna, eu tenho um prazo de 6 meses para levar para a comissão. Porque eu posso ter esgotado e não ter atingido o resultado que eu queria. Né? Então, porventura, não tenha conseguido o resultado, aí eu vou para a comissão, mas eu tenho um prazo de 6 meses para fazer isso. Outro ponto importante é que eu não posso ter litispendência internacional. Então, eu não posso ter, por exemplo, lembra da situação do Lula lá no comitê? Ele podia levar para o comitê e para a comissão ao mesmo tempo? Ele tinha que escolher um dos dois, tá? Ele tinha que ou levar para o comitê ou levar para a comissão. Para os dois ele não pode, porque senão daria o quê? Litispendência. Eu teria 2 processos tramitando, né? Sobre a mesma temática, dentro de sistemas de proteção internacional, tá? A corte, por sua vez, ela tem uma competência contenciosa e consultiva. Então, por exemplo, os estados aqui podem consultar. E contencioso no sentido de que a comissão pode levar os processos para a corte. O Brasil reconhece a jurisdição e, né, aqui está os estados parte, e a comissão tem o direito de submeter um caso à decisão da corte. E aí eu trouxe aqui jus standi e locus standi. Eu não posso postular, né, levando o processo para a corte. Mas se o processo já está na corte, eu posso apresentar meu escrito de petições. Então, ó, as supostas vítimas, os seus representantes, poderão apresentar de forma autônoma o seu escrito de petições, argumentos, provas, vão continuar atuando durante todo o processo dentro da corte. Eles não podem levar o processo para a corte. Então, não caiam na pegadinha da FGV de achar que dá para levar um processo pela gravidade direto para a corte, porque não dá. Ah, mas é porque é muito grave. Não dá para levar direto. Não. Indivíduos, grupo de indivíduos ou ONGs levam para a comissão. Se der errado na comissão, aí a comissão leva para a corte. Tudo bem? E não você. A comissão de direito, né, internacional, de direitos humanos, ela julga mais essas causas que envolvem muita gente, né? Não. Por exemplo, não necessariamente. Lula teve Lula, que é um indivíduo só. Maria da Penha, Márcia Barbosa, Aline Pimentel. Mas a Maria da Penha são causas que depois que são julgadas, né? Beneficiam toda a população, porque são direitos humanos. Isso aí. Então elas reverberam para todo mundo. A gente está falando de violência obstétrica, a gente está falando sobre feminicídio, a gente está falando sobre violência doméstica. A verdade, o caso da Márcia Barbosa, por exemplo, justamente... Lembra a PEC da blindagem que eles queriam aprovar? Aquele absurdo da PEC da blindagem, aquela vergonha da PEC da blindagem? Na época da Márcia Barbosa, que é um caso, a nossa última condenação da corte, a época do assassinato dela, vigorava a mesma regra da PEC da blindagem. A PEC da blindagem não é novidade. Já foi assim na Constituição. Eles queriam voltar com algo que já foi. O cara matou a mulher, matou a Márcia Barbosa e nunca respondeu porque os próprios pares nunca deixaram ele ser processado. Porque estava blindado. Para ele ser processado, ele precisava do quê? De autorização. A PEC da blindagem era o quê? Para um parlamentar ser autorizado, para um parlamentar ser processado e julgado, ele precisa de autorização dos pares. Ou seja, o bandido te rouba e você pergunta para os bandidos, amigos dele, se ele pode ser preso ou não. Era isso que eles queriam. Graças a Deus não passou. Né? Porque
Agora as coisas estão diferentes, a gente fica sabendo do que está acontecendo pela internet, né? As coisas tomam outra proporção e fica mal falado e eles retraem. Eles estão sempre testando a gente para ver se a gente aceita. Se a gente se manifesta que não aceita, eles voltam atrás. Então, são situações que têm, sim, como o colega disse, um reflexo geral em todos nós, porque são matérias de direitos humanos. Tá? O ponto interessante aqui é que uma sentença da corte, ela é inapelável, ela é irrecorrível. Então, o Estado não concorda, ema. Ele vai ter que engolir. Ele não tem como recorrer. O máximo que o Estado pode fazer é tipo um embargo de declaração. Olha, ele pode pedir a interpretação no prazo de 90 dias. Ele é notificado e ele fala assim, olha, não entendi como é que é o alcance dessa sentença, não entendi muito bem algum ponto, ficou nebuloso aqui alguma coisa, como se fosse um embargo de declaração, tá? Mas ele não pode recorrer, é inapelável, tá? E aí é o seguinte, você vai falar para mim assim, mas o Estado pode não cumprir? Pode. Vai sofrer sanção, vai entrar na lista negra, né? Vai entrar numa listinha. Sempre tem reflexo, né? Sempre tem reflexo, viu? Sempre tem reflexo, porque a gente está falando de violação de direitos humanos, né? E de um país que não tem grande expressividade para entrar numa discussão, né? Então, assim, tem sim seus reflexos. É muito mal visto. E pode perder parceiro comercial, pode ter perdas, entende? A gente não está falando de alguém que... entendeu? Pode ficar de fora de negociações, pode sofrer sanções, sim, não é legal. Tanto que a gente tem o IDC, que é um instrumento na nossa Constituição para evitar a gente ir para a corte. O IDC é justamente um instrumento constitucional para evitar solução internacional, porque não é legal para o país. Porque mitigação de soberania é alguém de fora dizendo o que o país tem que fazer. Eu não quero. Não é bom o país. É difícil a gente ter esse tipo de condenação, porque o país não quer. Né? O país não quer. Ele não quer ter que fazer algo por ordem, que não pode nem recorrer. Então é melhor ele manter o controle, ele cumprir recomendação, ele tentar manter ali. Né? É melhor ele fazer a recomendação da comissão e criar uma lei que é ineficaz, como a Lei Maria da Penha, do que deixar ser condenado. Então ele cria uma lei que em parte é eficaz e em parte é ineficaz, né? Porque socialmente a gente ainda escuta piadas do tipo... porque cadê a lei José Maria? Porque só tem a Lei Maria da Penha, né? E eu gosto de dizer o seguinte para vocês. O homem, se ele tiver, ele vai ter uma ex-louca, né? Uma ex-louca de um homem, vai, sei lá, riscar o carro dele, vai perseguir ele. Se eu, mulher, tenho um ex-louco, eu tô morta. Então, assim, essa premissa já faz com que a gente tenha... sim, mas a gente escuta, sabe, essas piadas, a gente ainda escuta, né? Mas a gente está falando de uma coisa que acontece. Sim, que ele também, assim, claro, não justifica, mas ele também não era lá, né? Meu negócio era meio maluco, não justifica. Não é que isso é como assim, a desigualdade social faz a gente ser assaltado na rua, a gente já sabe disso. Não justifica, mas explica. O que ela fez é justificável? Definitivamente não. Mas a gente consegue explicar. A gente consegue explicar a partir da relação que eles tinham, que era uma relação estranha. O caso do Alexandre de Moraes, você acha que alguma coisa? Como assim? Que caso do Alexandre de Moraes? Ele está respondendo lá no internacional, lá com o Trump, lá. Mas isso não é. Isso aí é um país... que é um país que acha que tem algum controle, que tem alguma atuação dentro de outro país. Entende? Então não tem nada a ver. Eu não me submeto à jurisdição americana. Não estou nem aí para os Estados Unidos. As sanções lá quando o cara acessar os Estados Unidos não tiver contas e patrimônio. Mas ele não vem para cá. É mais comercial do que... Isso é mais conversinha do que outra coisa. Que aí chega lá na convenção da ONU e o Lula e o Trump fala assim, encontrei o Lula nos corredores, que pessoa maravilhosa. Então a gente é trouxa. Resumo, a gente é trouxa. Resumindo, a gente é tudo trouxa. A gente é tudo trouxa. Se a gente ficar se matando, aqui por causa deles, a gente é tudo trouxa, tá? Assim. Isso é fato. Tá? Tudo trouxa. Porque aí você fica assim, que legal,
o Trump tomou nossas dores aqui, eu sou de direita, o Trump tomou nossas dores. Aí ele vai para a comissão, encontra o Lula e fica, ai, nossa, como ele é apaixonante, como ele é maravilhoso. Aí fica como, a galera? Fica assim, ó. Aí a direita fica assim, realmente, a esquerda, realmente, o Lula é maravilhoso, não tem como resistir. E o outro fica, caramba, mas e agora? Achei que o Trump estava do nosso lado. Entende? Então, assim, a gente, resumo, somos trouxas. Do que interessa, ponto final. Exatamente, ele quer tirar vantagem do Brasil, essa é a verdade. Com relação aqui ao conteúdo da sentença, né, essa sentença que é definitiva e inapelável, a grande questão aqui é que a corte, ela vai dizer assim, olha, pare de violar o direito, né, e repare a violação com indenização justa. Então ainda tem uma indenização, tá? Então, deixe de violar o direito e indeniza. Manda pagar para a vítima. Se a vítima não mais existe, como o caso da Márcia Barbosa, da Marielle Franco, se fosse o caso, né? Porque a Marielle Franco não chegou. É para a família. Tá? E tudo isso direto, né? Direto na justiça responsável pela execução de sentenças contra o Estado. Justiça Federal. Eu não homologo isso aqui no STJ, gente. Tá? Não, na Justiça Federal. Não é no STF? Não, Justiça Federal. Qualquer ação que eu tenha contra a União, eu processo aonde? Então é Justiça Federal. Eu não vou para o STF. Não é competência do STF. Tá? Ele não vai chamar para ele julgar. Não tem porquê, porque já está julgado. É executar. Já está julgado. Entendeu? Então ele não vai nem chamar para ele, porque já está julgado. O que vai fazer aqui é só, Estado, chegou aqui para mim a sentença. Você foi condenado lá na corte, tem que pagar um dinheiro aí para a família ou para a vítima. Então paga aí. Paga aí em precatório, se for o valor de precatório, paga em RPV, se for RPV. Se vira aí, paga aí, entra na provisão de pagamento e paga. O Estado, no caso, seria a União. A União Federal. A União Federal. A própria Justiça Federal, a gente executa a própria União lá? Sim, você... Por exemplo, eu sou advogada previdenciária. O INSS é uma autarquia federal, vinculada à União. Se eu tenho uma demanda contra o INSS, tudo bem, eu processo o INSS é quem responde. Mas o dinheiro sai da onde? Da União. Porque indiretamente é da União. Então, por isso que eu tenho que ir para a federal. Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar numa restituição de imposto de renda. Descontos de imposto de renda que tem que restituir. Então, entra com ação aonde? Justiça Federal. Quem é o polo contrário? União Federal. O dinheiro é da União. Se eu ganhei uma sentença da corte dizendo assim, Brasil, paga um dinheiro aí para Samantha, que ela foi vítima de direitos humanos, violação de direitos humanos. Paga aí uma indenização para ela. Tudo bem, vou pagar. Quem vai pagar? Quem é que é o dono do dinheiro? A União. Então a União vai pagar. E é tudo no Distrito Federal? Não, é tudo na Justiça Federal. Eu sei, mas aonde que é a Justiça Federal? Santos. Eu moro em Santos. Eu moro em Santos, eu entro em Santos. Eu moro no Rio, é no Rio. Não foram competentes. Ah, não precisa ser Brasília, não. Não moro lá? Não, não tem problema nenhum. Eu moro aqui, é aqui. Sim. Marielle Franco, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Samantha, Santos, Santos. Tudo bem? Agora a gente vai falar sobre as medidas cautelares e as medidas provisórias, tá? Quando eu falei para vocês que a comissão vai com relatório, com recomendação, ela vai na conversa, ela vai no carinho, é o C, né? C de carinho, C de conversa, C de cautelar. Se cair na prova, a comissão, ela edita medidas cautelares. Professora, que porra é essa de medida cautelar? Sempre que eu tiver uma situação de gravidade, grave, mais urgente, gravidade e urgência, eu tenho uma medida cautelar sendo editada pela comissão. Professora, me dá um exemplo. Quando a gente fala da construção das hidrelétricas do Xingó lá, das hidrelétricas, o exemplo que está aqui para vocês, a gente não teve a oitiva de uma série de populações indígenas que estavam em volta
da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Então, o que aconteceu? Olha, temos uma situação de gravidade e urgência. Medida cautelar pela comissão. Aí, você vai falar assim, tudo bem, então, mas tem as medidas provisórias. A corte, ela não edita uma sentença inapelável, irrecorrível? Então, ela vai com o pé no peito do Estado, né? Ela vai na briga já, ela não chega dando voadora, né? Ela vai com o pé no peito. P de pé no peito, corte é violência, né? Vai em cima, P de provisória. E qual é o requisito aqui? Extrema gravidade mais urgência. Mas tem o extrema. Se é extrema gravidade e urgência, medida provisória pela corte. Exemplo, professora, vocês lembram na pandemia a tribo dos Yanomamis que tinha sumido? Desaparecido? Então, aí a gente tinha extrema gravidade e urgência. Quem editou a medida foi a corte. Não trouxe esse exemplo, mas é o exemplo para vocês, tá? Olha lá, medida provisória, extrema gravidade e urgência. Vai fazer com que a gente tenha a edição de medidas provisórias, tá? Ela atua a pedido da comissão. Então, eu, indivíduo, grupo de indivíduos ou ONG, vou para a comissão. A comissão fala assim, isso aqui não é caso de gravidade e urgência, não. Isso aqui é caso de extrema gravidade e urgência. Quem vai pedir para a corte? A comissão. Então, nunca somos nós. Nunca são os indivíduos, os grupos de indivíduos ou as ONGs que vão lá na corte. É sempre a comissão. Até aqui. Porque ela entende que não é ela. Ela entende que não é ela que tem que fazer. Então, quem vai editar? A corte. A pedido de quem? Da comissão. É meio lógico, porque assim, a comissão ela tem o filtro. É isso. Ela é o filtro. É como se ela fosse o juízo de admissibilidade, né? Ela é o filtro. Ah, beleza. Se é extrema gravidade, não é comigo, é com a corte. Se é gravidade ou urgência, beleza. Porque você pode ver que está aqui, ó. Se o processo já está na corte, eu, enquanto indivíduo, falo para a corte, ó, situação de extrema gravidade. Eu avisei, o processo parou aqui, então eu peço. Né? Eu peço, e aí ela age. Né? Ou quando o assunto não está com ela ainda, ela atua a pedido da comissão. Então, ou ela age, porque ela verifica o que está acontecendo, porque ela recebe uma notícia de extrema gravidade e urgência, e ela age, ou quando não está no conhecimento dela, mas sim da comissão, ela age a pedido da comissão, porque a comissão fala assim, não é comigo. Ela faz o filtro, a comissão faz o filtro, como a colega falou, faz o filtro e fala, olha, não é comigo, isso aqui é extrema gravidade e urgência, é com a corte. Tudo bem? Mas nunca somos nós que pedimos, tudo bem? Vejam que a gente pode, né, tá vendo, ó? As vítimas ou supostas vítimas poderão apresentar diretamente uma petição de medidas provisórias. Então eu posso, se o processo já está na corte, aí eu posso pedir a medida provisória. Mas se o processo não está na corte, quem que pede? A comissão. Tudo bem? Quando eu falo de medida cautelar, gravidade e urgência, não tem o extrema. Aí se não tem o extrema, gravidade e urgência, é medida cautelar. Tudo bem? Engraçado aqui também, interessante aqui também, engraçado não, mas interessante, é que sempre são pessoas ou grupo de pessoas que são possíveis de determinação, né? Que são possíveis da gente determinar, pessoas que a gente consegue, por sua localização geográfica, seu pertencimento ou vínculo a um grupo, povo, comunidade ou organização, eu consigo identificar. Então, por exemplo, uma medida provisória ou uma medida cautelar em razão dos presos de um presídio X, dos alunos da aula X, do Proordem, da professora Samantha, que não deixa ninguém sair e vai estudar direitos humanos até amanhã, de relação aos direitos humanos. A população indígena é facilmente identificável, né? Então a gente consegue dizer que aquele grupo está protegido, né? A gente consegue direcionar para aquele grupo, tá? E aqui eu trouxe só um exemplo, né? Ó, aqui comissão, né? O ursinho carinhoso fofinho, né? C de comissão, né? A comissão vai dar ali, né, recomendações para o Estado. Oh, meu Deus. A comissão. Eita, vocês entenderam, né? Comissão e aqui corte. E a corte tá vendo com o pé no peito? E o ursinho zangado, que ela é brava. Ela fala, porra, a comissão já foi, não resolveu essa parada, agora eu vou ter que vir aqui resolver. Lembrando que a comissão sempre é quem provoca a corte, né? Ela que sempre leva, né? Eu posso provocar a corte se o processo já está na corte, mas nunca posso levar eu para a corte, tá? Indivíduos, grupos de indivíduos nunca levam o processo para a corte,
Quem leva é a comissão. A comissão tem que apaziguar. Exatamente, tenta resolver. Não deu certo para a corte. A voadora não fez. Exatamente. Tá bom? Vamos pausar, que eu também preciso tomar uma água, né? A prenha precisa de uma água. E vocês também precisam de um café, um cigarro, né? Alguém aí fuma cigarro, meu Deus do céu, essa altura do campeonato? Não, olha, pelo amor de Deus, hein? A minha funcionária de casa falou pra mim assim, nossa, dona Samanta, a senhora não pode tomar um vinho? Eita, quando eu tava grávida, eu fumava, bebia. E deu tudo certo. Eu, gente, não consigo. Não vou fazer, não. Vai que Deus me usa de exemplo. Eu, hein, tô fora. Gente, o intervalo de... Ai, gente, 15 minutinhos, tá bom? Gente, vamos retomar aqui pra gente finalizar. Assuntos importantes a partir de agora e que também são muito recorrentes na prova, tá? Refúgio, população indígena, é muito recorrente. São temas bem sensíveis, tá? E também a estruturação dentro aí da pirâmide de Kelsen, a gente vai falar também que é a incorporação dos direitos humanos no nosso ordenamento. Com relação a refúgio, primeiro que a gente sabe que a gente tem 5 motivos internacionalmente reconhecidos para que alguém tenha o status de refúgio reconhecido. Então a gente está falando dos motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Essa pessoa, ela é uma refugiada porque ela se sente perseguida, ela tem fundado temor de perseguição em razão de um dos 5 motivos internacionalmente reconhecidos. Mas a gente tem um plus. Em razão da América Latina e das especificidades da América Latina, a gente teve uma adição de uma nova possibilidade para além dos 5 motivos, que é a grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, que é a situação, por exemplo, da Venezuela, né? A Venezuela é um exemplo, né? Então, lá, a grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela gerou uma demanda de pessoas refugiadas ou em acolhida humanitária, que a gente vai aprender em direito internacional, tá? Que são os vistos de acolhida humanitária, as situações de visto temporário para acolhida humanitária, que também entram aqui, não são refúgio, mas são, de algum modo, ali, complementares, tá? O que a FGV gosta muito no tema de refúgio? Primeiro, a extensão dos direitos. Os direitos, o reconhecimento da condição de refugiado é só para quem tem fundado temor de perseguição ou é proveniente de algum país, né, em que está ali tendo uma generalizada violação de direitos humanos, né, uma grave generalizada violação de direitos humanos. Mas a gente pode ter a necessidade de junção, né, de agrupamento dessa família. Então, ascendentes, descendentes e cônjuges podem ter a extensão dos direitos. Eu não reconheço a condição de refúgio para aquela pessoa, mas eu estendo os direitos para ela. Então, por exemplo, uma mãe, o filho é refugiado no Brasil. A mãe quer se juntar ao filho, quer vir para o Brasil. Ela pode? Pode. Ela solicita a extensão dos direitos. Então, enquanto ascendente, descendente ou cônjuge, a gente pode ter a extensão do direito. E eu não tenho nenhum pré-requisito além da condição de parentesco, de ascendência, descendência ou matrimonial. Agora, posso também estender para outros membros da família, que não são ascendentes, descendentes ou cônjuge? Posso, mas aí eu tenho que provar dependência econômica. Então eu posso trazer a minha tia, o meu primo? Pode, mas depende economicamente de você? Se sim, aí vem e tem os direitos estendidos. Se não, é pai, mãe, filhos, companheiro, cônjuge e acabou. São os ascendentes, descendentes e cônjuge. Tudo bem? Isso aqui cai direto na OAB. Diretão. Toda hora aparece uma questão disso aqui. Tá? Outra questão também importante aqui com relação ao refúgio, tá? São questões, por exemplo, as restrições, né? Então, assim, as que eu destaco aqui, aqueles que tenham cometido os crimes do TPI. Quais são os crimes do TPI? O engordei, estou usando o GG. Agressão, humanidade, guerra e genocídio. Agressão, humanidade, guerra e genocídio. São os crimes do TPI.
Engordei, tô usando GG. É meu futuro, né? Meu futuro, barriguda. Tenham cometido crime grave fora do país, sejam considerados culpados por atos contrários aos fins das Nações Unidas, né? E aí, então, a gente tem essas restrições. Um ponto muito importante é o princípio do não refoulement. Não refoulement é a ideia de não ser possível a devolução de uma pessoa que busca refúgio para uma fronteira de um país onde ela está correndo risco. Então, por exemplo, por que a gente ficou com um monte de afegão aqui no aeroporto de Guarulhos? Porque a gente vai devolver eles para onde? Para Afeganistão? Não pode? Eles têm fundado temor de perseguição lá. Mas eu também não quero receber eles aqui. Tudo bem, eu não recebo, mas eles não posso devolver, entende? E fica nesse impasse. Né? Eu não recebo, mas também não posso devolver. Tudo bem? Não, nesse caso eles depois foram acolhidos. Eles foram acolhidos, vieram para Praia Grande, inclusive. Foram para Praia Grande lá no Solemar. Lá no Solemar. Uma pousada, eles ficaram lá no... Sim, eles estão até hoje, mas eles chegaram a ficar, né? Sim. Bastante. Um ponto também muito importante aqui, com relação aos refugiados, é que eles têm igualdade de direitos, tá? Paridade de direitos com os nacionais, tá? Então, assim, eles vão acessar tudo que é garantido a nós. Então, acesso à saúde, acesso à assistência social, inclusive o BPC Loas, tá? Que a gente aprende previdenciário, inclusive o BPC Loas. Foi minha dissertação de mestrado. Foi o acesso pelas pessoas refugiadas à assistência social à luz do direito internacional dos direitos humanos. Eu misturei direitos humanos com direito previdenciário. Eles têm acesso, sim, tá? A uma série... Ao LOAS. Eles têm direito. Por quê? Porque se ele for idoso, quem tem direito ao BPC? Idoso e PCD, né? Então não são todos os refugiados que vão ter direito. São só aqueles que são idosos ou nos mesmos requisitos que qualquer nacional. Inclusive foi, não sei se vocês chegaram a ver, mas em razão disso, não em razão disso que a gente não pode dizer isso, em razão da bandidagem, né? Mas foi desmantelada uma quadrilha de advogados que atuava concedendo BPCs para pessoas que eram da Venezuela. Fingia que a pessoa estava aqui, paridade de direitos, mandava a pessoa de volta e era uma quadrilha especializada em fazer isso. Eu acho que a quadrilha que recebia, viu? Eu não cheguei a ver. Mas assim, isso acontece. A culpa não é da concessão, né? A culpa é das pessoas que utilizam, né? Que fazem mau uso, né, do serviço. Tá? Vejam que o refugiado ele pode solicitar o reconhecimento do status a qualquer autoridade na fronteira, né? Então, se ele chega aqui pela autoridade portuária, se ele chega no aeroporto pela Polícia Federal no aeroporto, então ele vai buscar, né, a autoridade, né, que seja ali competente para ele fazer a solicitação. Lembrando que, enquanto há uma autorização temporária para ele ficar, enquanto não sai a definitiva, né, ele está gozando dos mesmos direitos, tá? E depois também, quando ele tem o reconhecimento do status de refugiado também. Ponto importante aqui, né, são os princípios da política migratória, né? Então, a gente vai garantir todos os direitos humanos, até porque eles são universais, indivisíveis e interdependentes. Eu vou prevenir a xenofobia, o racismo. A gente sabe que isso é muito bonito no papel, mas não é o que acontece na prática. A não criminalização da migração, a não discriminação em razão de critérios e procedimentos de como essa pessoa chegou no Brasil. A proteção por acolhida humanitária e também a promoção da entrada regular e da regularização documental. Vejam que o imigrante, né, pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside, esse estabelece de forma temporária ou definitivamente no Brasil, e também o refugiado também pode se estabelecer, né, de forma permanente, né, ele passa a ser, então, também tem essa semelhança do status de imigrante. Tudo bem? O não refoulement, eu falei para vocês, né, eu não posso mandar essa pessoa de volta para a fronteira onde ele tem risco à sua integridade, né? E depois também a gente vai ver nas medidas de retirada compulsória, né, as medidas administrativas de retirada compulsória no internacional, que é extradição, deportação, repatriação e expulsão, que elas não são coletivas, elas não são permitidas quando a gente coloca em risco a integridade física dessa pessoa.
Então, uma série de cuidados aqui que também se estabelecem em outras formas, mas que aqui no direito dos refugiados também aparece. Tudo bem? O ponto mais importante aqui com relação a refúgio é a extensão dos direitos. Isso aparece com muita frequência na prova. Tudo bem? É bem repetido, né, pela FGV. Com relação a povos indígenas, o que a FGV gosta muito? Primeiro, eu garanto o ensino respeitando os processos próprios de aprendizagem da população indígena e também ministrado em português e na língua materna. Então, processos próprios de aprendizagem, língua materna, vai em português? Vai, mas eu vou sempre priorizar os processos próprios de aprendizagem e a língua materna. Hã? Digamos que sim. Deve ser um indígena que se aperfeiçoou nessa área. Sim. O que aparece muito na prova é esses processos próprios de aprendizagem. Isso aparece com muita frequência. Outro ponto também, com relação à posse das terras que tradicionalmente ocupam. Então, a população indígena, ela tem a posse das terras que elas tradicionalmente ocupam. Elas não têm a propriedade, elas têm a posse, o que é diferente. Quando nós falamos da comunidade dos quilombolas, né, dos quilombos, aí a gente está falando que a comunidade quilombola tem a propriedade das terras que tradicionalmente ocupavam. Diferente da comunidade indígena que tem a posse, o que é totalmente diferente, tá? Então, quilombolas têm a propriedade, indígenas têm a posse, é diferente. Com relação à população indígena, tá? A gente tem o usufruto exclusivo das riquezas, do solo, dos rios, dos lagos, tal, mas a gente tem sempre a participação do Congresso Nacional. Então, por exemplo, se eu vou ter aproveitamento de recurso hídrico, se eu vou ter aproveitamento de potencial energético, se eu vou ter pesquisa e tudo mais, eu posso efetivar? Posso, mas eu tenho que ter autorização do Congresso Nacional. Tem uma pandemia rolando, eu preciso tirar uma comunidade indígena da onde ela está para tratar ela, né? Para tratar um atendimento médico para essa comunidade. Eu posso tirar elas, então, daquele local e tratá-las? Posso, mediante autorização do Congresso Nacional e garantindo que quando terminar, volta para aquele lugar. Tem lá uma emergência, né? Sei lá, uma inundação, uma situação de calamidade natural. Tem que tirar aquela comunidade? Tira, autoriza, o Congresso Nacional autoriza e já estabelece, ó, então logo o SESC precisa garantir o retorno. O Congresso Nacional tem que aprovar. Vai aprovar com urgência. Vai aprovar com urgência. Nesse caso, não só para tratamentos médicos, Tanto que a gente tem sessões extraordinárias para isso também. para a extração das riquezas. São os dois casos que vão para o Congresso. Também. Para aproveitamento de recurso hídrico, riqueza mineral, tem que ter autorização. Quilombolas. Aqui a gente está falando de população indígena. Quilombola é diferente. A única ressalva da parte da população quilombola é com relação à propriedade. Eles são diferentes da população indígena. Eles não são retirados de lá, se aconteceu a pandemia. Então você tem que se tratar lá mesmo. É porque é diferente, eles estão mais inseridos na sociedade, muitas vezes, né? Os quilombos, eles estão mais inseridos na sociedade do que a população indígena, né? É diferente. É diferente, tá? A forma de proteção é diferente. Tá bom? Ó, é vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo com o referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe, de epidemia, que põe em risco a sua população, no interesse da soberania do país, sempre respeitando a deliberação do Congresso Nacional e respeitando que tão logo cesse o risco, eles voltam para onde eles estavam. Tudo bem? Tanto que em direito constitucional a gente ainda tem aí, ainda está rolando, né? Isso não vai cair na prova da OAB porque ainda não tem nada definitivo, mas ainda está rolando a questão do marco temporal, né? É uma discussão que ainda rola com relação aos indígenas, tá? População LGBTQIAPN+. O que a gente pode pensar se aparecer temáticas envolvendo a comunidade? Que é a proteção. Que é a proteção máxima. Inclusive com relação à utilização do nome social. Né? Inclusive com relação à identificação de gênero, de orientação sexual, né?
Então a gente pode, e é muito tranquilo aqui, aparecendo uma questão de comunidade LGBT, que a gente escolha a questão mais protetiva. LGBTQIAPN+. É a nomenclatura mais atualizada. É ABCDQFGIHJLMNOPQ. E o PN? O P é pansexual, se eu não me engano. O N... Não binários, não é? Não binários? Eu acho que é os não binários. Os não binários. Eu acho que é os não binários. Que é os Queers. O T é o trans, né? Ou travesti, depende. O B eu não me lembro agora o que é também. Bissexual, poxa, B é bissexual, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers. O I eu não me lembro agora. O P é pan mesmo, não binário, enfim. São as nomenclaturas. É curiosidade. Mas é... Intersexo. É o intersexo, é isso mesmo. E o A? Assexual, agênero ou aliado. Não, aqui não sente nada. Sexual. Gente, assim, eu particularmente, eu até me sinto mal de não saber, né? Essas nomenclaturas todas. Mas eu não... Assexual é a pessoa que não sente atração sexual por outras pessoas independentes. O agênero também significa esse A. Pessoa que não se identifica ou não sente pertencente a nenhum gênero. E o aliado, pessoa que apoia a comunidade, mas não pertence a ela. Seria o simpatizante, né? Seria então o simpatizante, né? O A. O A. É assexuado, agênero e aliado. Seria os simpatizantes. Assim, a gente tem... Eu acho que isso faz com que... Assim, por que tem tanta letra, né? Mas é porque é uma forma de conscientização mesmo da quantidade de possibilidades que existem, né? A gente fica muito atrelado às que são mais comuns, né? Que são aquelas que a gente tem mais familiaridade porque a gente já conhece há muito tempo. Tem outras que a gente fica mais perdido, né? Tem um rapaz que eu gosto muito, sei lá, eu não sei, porque é meio diferente. Mas tem um rapaz que eu sigo que eu acho, na verdade, ele não se identifica, ele é não binário. O Instagram dele é maravilhoso, mas eu até hoje não entendi. É meio complexo, assim, né? Pra gente entender de fato, né? Como que essa pessoa se sente, o que leva a essa identificação, né? É mais complexo, né? Pelo menos pra mim. Eu até me sinto mal de não saber, né? Ainda mais como professora de Direitos Humanos. Mas é porque são muitas nomenclaturas. A gente fica mais acostumado e mais centrado nessas 4 primeiras, né? Que a gente está mais familiarizado, né? Que é o LGBT-T, né? O LGBT. Né? Então, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, que são os que a gente tem mais familiaridade, né? Que a gente tem mais... que estão mais próximos aí da gente ver bastante discussão sobre o tema, né? Então, assim, o que a gente pode pensar para a prova da OAB aqui é que a gente não pode usar a expressão pejorativa, a gente tem que garantir, né? E aqui, em especial também na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, a adoção do nome social. Caiu até na OAB recente, que era uma professora, né? Que tinha o nome social de Maria, se os alunos tinham que chamá-la de Maria. Tem que chamar os alunos, os professores, os colegas de trabalho, porque é um nome social, né? Precisa sim, tá? Então, é utilizado o nome social e deve ser adotado o nome social, tá? Que é ainda quando não há ainda a alteração no documento, mas já há a utilização do nome que aquela pessoa se identifica e se adequa. Tudo bem? Quando a gente fala de direitos humanos na nossa Constituição Federal, a gente precisa pensar que nós temos como fundamento da nossa Constituição a dignidade da pessoa humana. A gente tem como objetivo da nossa Constituição promover o bem de todos, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de discriminação. E a gente tem como princípio a prevalência dos direitos humanos. Olha aí a supremacia dos direitos humanos, a superioridade normativa dos direitos humanos dentro da nossa Constituição.
E isso faz também com que nós tenhamos no próprio artigo 5º que os direitos e garantias que estão lá, que são direitos fundamentais, não excluem outros decorrentes de regime e dos princípios por ela adotados, ou por tratados internacionais. Então a gente tem o quê? O que eu falei para vocês no começo da aula, um catálogo aberto de direitos. O fato de eu ter uma série de direitos na Constituição não exclui aqueles que vierem a ser regulados pela sociedade internacional ou por outros documentos. Porque a gente está sempre aberto a entrar mais garantias e mais direitos. Tudo bem? Quando eu falei para vocês que era um tema muito forte, que é o IDC, ou também chamado de federalização, já deve ter ouvido falar, né? Qual é a ideia? O processo da... Vou dar um exemplo primeiro, tá? Vou até tirar da tela para vocês não lerem. Embora vocês estejam com material. Pensem comigo. A Marielle, se descobriu no caso da Marielle quem tinha matado ela. E aí eles foram presos. Qual era a grande questão até pouco tempo? Quem tinha mandado matar. Que até se especulou que tivesse sido o Bolsonaro ou alguém envolvido com o Bolsonaro, teve aquela especulação toda. E aí se descobriu que nem era, não tinha nada a ver, que era uma outra questão. Né? Até uma questão ainda mais sensível, né? Que ela estava agindo de forma a proteger a população mesmo, né? Ali do Rio. Né? Então ela estava desfavorecendo... Ela estava indo contra os patronos do jogo do bicho, né? Então, sim, ela tava, era gente grande ali do Rio, né? O que acontece? Isso estava demorando muito, né? Por quê? Porque o próprio delegado estava envolvido na ocultação. Quando vazou, se descobriu que o próprio delegado da polícia estava ocultando quem tinha mandado matar. Então, os caras que mataram já se sabia, já estavam presos, mas ainda não se sabia quem tinha mandado matar. Os mandantes. O que acontece? Poxa, se a gente não descobre quem mandou matar, a gente está tendo uma violação de direitos humanos. Se a gente começa a perceber que há uma morosidade na investigação, que ninguém está fazendo nada, que está todo mundo empurrando com a barriga, o que está acontecendo? Uma morosidade? O que a família da Marielle poderia fazer? Levar para comissão. Pode levar para corte? O Brasil quer isso? É ruim, né? O Brasil não quer. Então a nossa Constituição diz assim, olha, nessas situações, o PGR pode solicitar ao STJ o deslocamento da competência. O que significa isso, professora? O processo da Marielle de investigação tramitava na Polícia Civil do Rio de Janeiro, não era? Se eu, PGR, peço ao STJ o deslocamento, eu quero tirar da Polícia Civil do Rio de Janeiro e levar para onde? Para a Polícia Federal. Se o processo fosse um processo judicial, não fosse uma persecução criminal, não fosse uma investigação, mas fosse um processo, estivesse tramitando na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, o que aconteceria se fosse concedido o deslocamento? Ia para a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Entenderam isso? Eu desloco a competência do Estado, ente da Federação, e puxo para o Federal. Por que eu puxo para o Federal? Porque quem assumiu as obrigações, quem assinou o tratado? O Brasil. Quem é a justiça mais próxima da União e, portanto, da República Federativa do Brasil? Porque, assim, a gente tem a República Federativa do Brasil no plano jurídico internacional. É o país soberano. E a União é o ente da federação que representa, né, o todo. A União é quem tem a procuração, né? É como se ela tivesse a procuração da República, né, federativa. Porque no plano jurídico internacional, o presidente da República é o chefe de Estado, representa a União e representa a República Federativa do Brasil. Ele é as duas coisas. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Isso ia acontecer se caso fosse a comissão. Não. Isso aqui é para evitar. É para evitar. Olha só, 109 da Constituição, parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil seja parte, pode suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Então, foi rejeitado o caso dela. Para evitar. Para evitar a mitigação da nossa soberania.
Então, assim, ó, antes que dê merda, antes que vá para a comissão, já vamos resolver aqui. Então, não... podia ser... A deputada federal ou uma mulher lá da comunidade também que foi assassinada do jeito. Talvez não teria talvez não tivesse o incidente, porque não teria essa repercussão nacional tão grande e essa pressão tão grande, essa visibilidade tão grande, né? Eu lembro que na época da faculdade eu li um livro da... Caramba, como é que é o nome dela, gente? Então. Mas a Suzane Richthofen, ela tem um livro de uma moça que ela é muito estudiosa desses casos emblemáticos, tá? Ela tem até um podcast, enfim, ela estuda serial killer. Depois, no final da aula, eu falo para vocês. E ela fala no livro da Suzane Richthofen, do assassinato lá dos pais da Suzane, ela fala que no mesmo dia que a Suzane Richthofen matou os pais, um rapaz numa comunidade ali próxima tinha cometido o mesmo crime. O mesmo crime, mas não tinha dado a tamanha repercussão, entende? Então, assim, a gente percebe que talvez o fato da Marielle ter tomado aquela repercussão tenha gerado o IDC. Mas, por exemplo, a gente não teve IDC no caso da Maria da Penha. A gente não teve IDC no caso da Márcia Barbosa, tanto que eles foram para a solução internacional, você entende? Então, como teve uma repercussão muito grande o caso da Marielle, acabou tendo o pedido do IDC, mas não foi concedido, tá? Porque, na época, o STJ entendeu que as investigações estavam seguindo o fluxo, e de fato estavam, né? Porque pouco tempo ali, não pouco, né? Mas um tempo considerável depois, chegaram os mandantes e eles foram presos. E foi concluída a investigação com a prisão de todos eles. Então, houve efetividade. Então, não precisa ir para a solução internacional pela comissão, porque se resolveu. Tudo bem? Mas isso aqui caiu na prova. Caiu na prova recente, tá? Então, quem tem a legitimidade para pedir? PGR. Por que ele pede? Para evitar que vá chegar... Mas então, qual que é a questão aqui? É assegurar cumprimento de obrigações assumidas no plano jurídico internacional, em tratados de direitos humanos. Então, tem que ter relação com direitos humanos. Quem tem competência originária para processar e julgar o IDC? O STJ. Tá? Então, essas são as características mais importantes do IDC. E qual é o objetivo? Deslocar a competência. Para onde? Para federal. Tanto no processo de investigação, quanto no processo de investigação, né, dentro da fase de inquérito, como num processo judicial. Tudo bem? Entenderam isso? Beleza. Hã? Fica mais justo. Olha só. Pirâmide de Kelsen é a fórmula de Bhaskara da Faculdade de Direito, né? Você aprende muito, usa, depois você nunca mais vê porra nenhuma disso aqui. Entendeu? É a fórmula de Bhaskara, mas precisa saber, tá? Tem uma certa relevância aqui, porque é o seguinte. Na base da pirâmide, a gente tem os atos normativos secundários. Aqui, ó, e isso aqui é muito legal, porque vocês vão entender uma coisa muito importante do direito, que talvez vocês nem sabem por que ela é assim. Aqui, a gente tem os atos normativos primários, que retiram a sua força normativa da Constituição Federal. São o artigo 59 da Constituição, que aí vai ter lá medida provisória, lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo, uma porrada de previsões aqui, né? Junto com os atos normativos primários, a gente vai ter os tratados internacionais, ponto, que não são direitos humanos. No topo da Constituição, quem que tá? No topo da pirâmide de Kelsen tá a Constituição Federal e, claro, as emendas constitucionais. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente também está falando de uma compatibilização verticalizada, né? Então, os atos normativos secundários precisam estar compatíveis com os atos primários, que precisam estar compatíveis com a Constituição Federal. A gente tem uma compatibilização que vai subindo essa pirâmide, né? Mas tem um espaço aqui, professora. Por que esse espaço aqui entre a Constituição e os atos normativos primários? Porque é o seguinte. Eu não falei para vocês que os tratados internacionais de direitos humanos têm superioridade normativa? Tem. Só que eles estão em pé de igualdade com a Constituição? A Constituição estão no topo. Tem 4 tratados que foram incorporados ao nosso ordenamento com status de emenda à Constituição. Como é que foi isso, então? 2 turnos nas 2 casas por 3/5. 2, 2, 3, 5.
que é o quórum, né, e a tramitação de uma emenda à Constituição. É passar nas duas casas, 2 turnos em cada uma, com aprovação de quórum qualificado de 3/5. Eu sempre brinco que é o esquema tático da emenda constitucional 2235, né? E aí, esses 4 tratados eu já falei para vocês, Convenção de Nova York com o facultativo dela, Tratado de Marrakech, fazendo aí o 3º, e por último, o racial interamericano. São os 4 que têm aí status de emenda à Constituição. Só que a gente tem uma porrada de outros tratados internacionais de direitos humanos. E o Supremo falou assim, bom, já que temos superioridade normativa, eles vão estar aqui, ó, na supralegalidade. Eles estão acima dos atos normativos secundários, acima dos atos normativos primários, mas abaixo da Constituição Federal. Na supralegalidade. Porque eles não foram incorporados com status de emenda, então eu não posso colocar eles no topo. Aí eu digo para vocês assim, ó. Eu posso prender quem está devendo alimentos? O genitor, né? Porque o exemplo é sempre o homem, né? Eu não odeio o homem, mas eu sempre falo mal de homem. Na graduação que eu tenho mais tempo para devagar, é muito engraçado, porque eu sempre faço piada, aí os meninos ficam bravos, e aí eu falo, gente, calma, eu casei com um homem, não tenho nenhum problema, calma, não é pessoal, calma. Mas eu sempre brinco, né? Mas assim, a gente pode prender o devedor de alimentos, né? É permitido. Tem mais um devedor que a gente podia prender. Tinha mais um. E tá na nossa Constituição que pode, que é o depositário infiel, a prisão do depositário infiel. Mas eu posso ter prisão do depositário infiel no nosso ordenamento? Prende? Não, não prende mais. Mas, professora, tá na Constituição, por que não prende? Não prende mais, não pode. Não pode por causa da CAD. A CAD está aqui, ó. O Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, está na supralegalidade. Opa! Está aqui, ó, na supralegalidade. O que acontece? A Constituição fala assim, ó, pode ter prisão civil do devedor de alimentos e do depositário infiel. Mas por que não tem nenhuma regra, nenhum ato normativo primário tratando sobre a prisão do depositário infiel? Porque tem, né? Código de Processo Civil, Código Civil vai dispor sobre a prisão do devedor de alimentos, mas não tem nada sobre o depositário infiel. Por quê? Porque eu não faço uma compatibilização vertical? O ato normativo primário que prevê a prisão do depositário infiel esbarra em quem para chegar na União? Para chegar na Constituição Federal? Na CAD. Então ele nasce ilegal. Trava ali. Então, embora a Constituição diga, ó, não haverá prisão civil, né, por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia do depositário infiel. Aí vem a CAD e diz assim, ó, ninguém deve ser detido por dívida. Oi, caramba. Este princípio não limita os mandados de autoridades judiciárias competentes pedidos em virtude de implemento de obrigação alimentar. Então, pronto. Então, se devedor de alimento, pode. Cadê o depositário infiel aqui na CAD? Não tem, né? Então, se a gente tiver alguma previsão, vai esbarrar onde? Na CAD. E aí não consegue acessar a previsão da Constituição. Por isso que a gente não tem a prisão do depositário infiel mais no nosso ordenamento. Porque o Brasil passou a ser signatário da CAD. E aí, ó, esbarra. Esbarra na CAD. Tudo bem? Bem antigamente podia. Depois que a gente se tornou signatário da CAD, tchau. Não tem mais como. Não, consta lá. Na verdade, não é nem quando a gente foi. Na verdade, não é nem quando a gente é signatário da CAD, mas sim quando o Supremo fixa a supralegalidade. Quando o Supremo diz, olha, é supralegal, aí acabou. Aí esbarrou. Aí passou a ser um problema. Aí não dá mais para prender. Tudo bem? O que você tinha me perguntado? Desculpa. Se tinha sido saído da Constituição. Não saiu. Ainda está na Constituição. Ainda está. Só que como está sobre a legalidade, não tem eficácia. Exatamente. Cadê? Ela não encontra eficácia. Ela não consegue. Está bem explícito. Então tá aqui, ó, obrigação alimentar e obrigação alimentar. Aí pronto. Aí a CAD diz que pode e a Constituição diz que pode. Então beleza. Então juntou as duas, tá compatível. A hora que o ato normativo primário sobe, ele bate na CAD, a CAD diz que sim. Aí ele continua subindo, bate na Constituição, a Constituição diz que sim, pronto, constitucional. Porque aqui a gente tem duas formas de controle. Por conta da superioridade normativa,
dos direitos humanos, a gente tem dois controles diferentes. A gente vai ter o controle de constitucionalidade, que a gente conhece, né? Que nós temos aquelas ações, que aliás é tema disparado, cai toda hora, sempre cai, né? Assim, acho que é um dos temas favoritos da FGV em constitucional, então é um tema forte. A gente vai ter o controle de constitucionalidade, que a gente conhece, e o controle de convencionalidade, que é a adequação das normas com os tratados internacionais de direitos humanos. Então, a gente, além de verificar a compatibilização com a Constituição, a gente vai compatibilizar com os tratados internacionais de direitos humanos também. Tá? Então, o controle de convencionalidade é a análise da compatibilidade das leis internas com os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Que, então, além da compatibilidade da Constituição Federal, que é o controle de constitucionalidade, a gente também vai analisar as leis em face das convenções internacionais de direitos humanos. Então, é muito importante, por conta dessa compatibilização vertical das normas que esbarram na supralegalidade, na superioridade normativa das normas de direitos humanos. Tá bem? E com isso, a gente fecha o nosso conteúdo de direitos humanos, tá? Já acabou. Que horas são, gente? 9h30, terminamos um pouquinho mais cedo. Mas entregamos aí os pontos chaves. Agora não se empolguem, tá? Porque direito internacional é porrada, tá? É porrada. Mas não faltem, tá? Porque assim, tem temáticas chave. É dezembrão, acho que é 11 de dezembro, não faltem, tá? Internacional. Essa meia hora de hoje vai ser cobrada lá, tá? Não vai ficar de graça. De grátis não vai ficar, viu, gente? Não vai ficar de grátis. Internacional é porreta, hein, gente? É sério mesmo. Venham com energia, comprem um energético. Tchau, queridos. Porrada, tira e bomba. Imagina, boa noite. Tchau, queridos. Tchau, pessoal do Zoom. Muito boa noite, bom descanso para vocês. Tchau, queridos. Amém.